No check-in de hoje a gente fala sobre Jerusalém, Israel, enfim, sobre a Terra Santa. Para isso a gente conversa com o Frei Jorge Hartmann, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Check-in no ar aqui pela TV Univates e hoje então a gente fala sobre Jerusalém, Israel. Para isso a gente conversa com o Frei Jorge Hartmann, que é guia então turístico, guia de peregrinação na Terra Santa. Prazer tê-lo aqui, Frei. Igualmente. Frei, então, por que escolher e como começou essa tua história com a Terra Santa? Na verdade eu não escolhi, eu fui escolhido, né? Como franciscano, eu fiz comunicação. Na Itália, trabalhei em rádio, trabalhei com jornal, um pouco de tudo, um pouco de televisão também. Mas depois de vários outros trabalhos também de paróquia, pároco. Foste inclusive pároco aqui em Lajeado, né? Não fui pároco, mas trabalhei em Lajeado há 4 anos. 4 anos. Até fevereiro passado, sim. Ajudava na medida que não estava envolvido com peregrinações, com Terra Santa, ou divulgando no interior do estado, eu estava aqui. Então eu fui escolhido, me perguntaram se eu toparia fazer esse trabalho, né? E como é da área de comunicação, eu disse que sim, né? Enquanto isso também escrevo livros e agora sobre o trabalho que eu venho fazendo há 6 anos, né? Como guia e como comissário da Terra Santa. E como começou esse teu trabalho na Terra Santa, como guia? A gente se prepara para isso, faz um curso e, na verdade, o principal trabalho, eu diria, nem é de ser guia, de levar grupos para lá, a tal ponto que eu descartei organizar grupos. Isso as agências, todas as agências têm condições sobrando de infraestrutura, logística, né? E eu sou só eu, tenho um vice, mas que me ajuda de vez em quando. Então eu disse assim, não, o meu trabalho vai se divulgar, vai se evangelizar e há as pessoas que são motivadas, que eu motivo nas paróquias, colégios, locais onde eu falo sobre a Terra Santa. Eu digo, olha, procurem na internet, procurem as agências que vocês consideram melhor para o bolso e o roteiro mais atraente, né? E dou algumas dicas concretas para elas não se sentirem lesadas, né? Mas eu guio, claro, para uma agência católica de Porto Alegre, e enquanto ela prestar um serviço de assessoria bom, que deixa as pessoas que vão para lá bem felizes, alegres, bem servidas, eu continuo com eles, né? Mas não é digamos, o que me tira o meu sossego, né? A minha preocupação é lá, antes, na preparação, nas dicas que as pessoas precisam se sentir bem, e a família também. Preparar, dar dicas concretas de como é tudo, desde o tempo até local, cultura, que tipo de povo, que realidade a gente vai encontrar. Diferente do Brasil, né? E para a maioria, já começa com a viagem de avião, né? Normalmente se faz uma parada na Itália, é um outro país, outra realidade, né? E lá se visita, se conhece alguma coisa e depois se vai para Israel e Palestina, né? E lá que é o meu, digamos assim, onde eu dou mais importância, onde é a minha função mais específica, né? De informar sobre os aspectos religiosos, espirituais, mas também culturais, geográficos, históricos, arqueológicos, do significado daqueles lugares. Por que aqueles lugares chamados santos são santos? Por que eles são importantes? Por que eles são tão fascinantes? Há mais de 2000 anos. 2000 anos do tempo cristão, né? Mas antes já, o Antigo Testamento. Porque é o berço, né, Marcos? É o berço de 3 maiores religiões, as 3 maiores do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos têm a terra como santa. E o que você sugere como preparação para quem quer conhecer a Terra Santa? Muitas vezes a pessoa pensa, é lá que Jesus nasceu, é lá que Jesus viveu, conhece a história superficialmente, digamos assim, mas o que é necessário ela aprender ou ela pesquisar antes para aproveitar, quem sabe, melhor essa experiência? É boa pergunta no sentido de aproveitar melhor para não ir muito cru. Se uma pessoa chega lá, ela cai de paraquedas e tudo é novidade. E ela não consegue, muitas vezes, absorver e dá uma ansiedade, né? Que é uma enxurrada de informação nova, sobre todos os aspectos, que a pessoa fica meio angustiada. Eu vejo, sobretudo pessoas mais simples, que elas percebem que é importante, que é uma coisa boa, porque é a partir da Bíblia, mas tem tanta realidade que os olhos também fazem ver. E as perguntas se avolumam, só que algumas procuram tomar nota, não conseguem, né?
E querem mostrar para os familiares, para os amigos, querem elas rever, que é natural, né? E, claro, dá para comprar algum vídeo, mas os vídeos são mais turísticos, né? Tem algum outro de cunho religioso, mais a partir da Bíblia. Porque daí ela pode, aqui no Brasil, sendo católico, evangélica ou cristã de qualquer denominação, ela pode aprofundar. Ela pode degustar, digamos assim, um pouco melhor a realidade que ela viu. Porque é muito fugaz. Normalmente são 8 a 10 dias lá. Parece muito, mas não é. Muitas coisas para ver. Sim, e o grupo fica no hotel só para dormir, para jantar, o resto do tempo é fora. Se almoça fora, então se aproveita um restaurante diferente, sempre para também ver a culinária local. Vem pessoas com modos de vestir diferente do Brasil, totalmente diversa, né? Aí tem ortodoxos russos, tem ortodoxos gregos, tem judeus ortodoxos, aí mistura tudo. Aí vê é ortodoxo daqui? Não, que religião? Quer dizer, você fica feliz em ver tanta realidade nova, mas tu tens que ter uma maneira, a gente tenta ajudá-los a como poder, digamos, usufruir sem dar uma panezinha, né? Sem entrar num estresse cultural. E também para não chegar aqui de volta no Brasil e dizer, olha, eu mais ou menos, eu não sei se é lá essa foto, eu não sei se é Cafarnaum, se é Nazaré. Quer dizer, chama atenção, eu repito alguma informação básica, importante. Então, também se diz isso antes, olha, vai na internet. Porque ler um livro é pedir muito para muitas pessoas, né? Que um livro é uma coisa maior. Mas na internet, procure alguma coisa sobre Terra Santa, sobre lugares, Jerusalém, Belém, né? O que acontecer para não misturar natividade com anunciação, que já é uma dificuldade para muita gente cristã, né? Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou uma boa notícia. Maria, você está sendo convidado para ser mãe. Você topa, você aceita? E natividade onde nasceu, em Belém já, né? Então, algumas coisas têm que ficar muito claras, senão a pessoa depois se sente mal. Puxa, gastei dinheiro, foi bonita a viagem, gostei da alimentação, daquilo que eu vi, mas e agora? Quero partilhar para os netos, para os filhos, para os amigos, das amigas, né? Então, essas dicas concretas, pontuais. E depois lá vem, digamos assim, um mundo de perguntas, é uma maneira boa de interagir com essas pessoas. E nesse contexto, levando em conta que são tantos pontos históricos importantes, é importante também a presença de um guia, muitas vezes, né? Sim, o guia é fundamental. Sabe por quê? Tu podes ir, um casal vai sozinho, aluga um carro, um táxi, vai tranquilo, mas o que tu faz? Tu chega no local, tu tem que ter um livro, um manual, tu tem que ler e ainda assim tu vai ler coisas genéricas. Quando tem detalhes, coisas expressivas, tu tem que ter alguém que explique, né? Então, é mais barato com guia, fala a tua língua, ele te dá o supra-sumo, o mais importante, o que é essencial nesse local, e permite que as pessoas tirem as dúvidas, né? Tu não consegue dizer tudo, né? Mas permite que a pessoa se sinta provocada a ler, buscar mais informações. Porque algumas, para ti, por exemplo, diz, o Mar da Galileia é um local fascinante. Para mim é. Então você vai aprofundar aquilo, você quer saber tudo. Para o outro diz, não, para mim chamou atenção, foi Belém, foi Campo dos Pastores, foi Jerusalém, sei lá. Não é que todo mundo igualzinho, me emocionei tanto lá no Getsemane, né? Aí você fala, o que é o Getsemane? Você ouve falar na Bíblia, Semana Santa, né? O que é o Jardim das Oliveiras? Gente, esse aqui, tem oliveiras aqui ainda, né? Aí isso mexe com o emocional, com tudo. Muito bom acompanhar isso. Muito bem. Então agora a gente vai conferir um VT sobre a Terra Santa. Na sequência a gente vai para um rápido intervalo e depois o check-in está de volta. You were like water, I was like sun, and we grew up so high, even the giraffes couldn't get some. I thought the world was floating in the ether. We did some experiments and found it's easy to prove when you want some. I
Check-in de volta aqui pela TV Univates e agora você vai conferir direto um VT sobre exclusivamente a cidade de Jerusalém. Muito bem, agora que você já pôde ver alguns pontos de Jerusalém, Frei, então, curiosidades sobre a cidade, o que você pode compartilhar para o pessoal de casa? Bom, a cidade de Jerusalém, pela história, tem muitos locais, né? Para nós, cristãos, para quem é cristão, o lugar mais sagrado, mais importante, o centro, é a Basílica da Ressurreição, do Santo Sepulcro, né? Apesar de que quando você tem uma panorâmica da cidade de Jerusalém, e tem um lugar, o Monte das Oliveiras, você fazer fotos, os cartões postais tradicionais, o que aparece, o que tira, digamos, a tua atenção é a cúpula dourada da Mesquita da Rocha, chamada assim, né? Que é do século VII, final ali, né? Quer dizer, é uma coisa que fascina, que atrai, e foi o objetivo dos muçulmanos. Chamar atenção para a realidade deles, para tirar o foco, porque atrás dessa cúpula dourada, atrás, cinza, é a cúpula do Santo Sepulcro. Tá, tudo bem, né? Nós entramos nesse mérito de briga, isso é uma coisa histórica, né? Sim. Mas ela é bonita, essa cúpula, é muito bonita. Ela é, dizem, a menos no curso nos disseram, 85 quilos de ouro espalhados ali. Somente na cúpula. É, na cúpula. Então, ela é realmente bonita, muito bonita. E dentro, só que não dá para entrar mais, né? Só para rezar agora. Nem para visitar não pode mais. Tudo por causa das brigas que houve lá locais. Sim. E ela foi financiada pelo avô do atual rei da Jordânia, né? Porque aquilo lá fazia parte da Jordânia até 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias, né? Então as pessoas ficam muito surpresas quando ficam sabendo que a Jordânia ia até dentro de Jerusalém, uma parte Sim. da Cidade Santa. Então a parte mais fascinante para mim, diria, é a parte velha, murada, o muro. Em toda a história se considera 3 muros. A tal ponto que o último dos muros foi descoberto não há muitos anos. Ele está enterrado, porque a cidade, com o tempo, ela foi, digamos, ficando, não no nível do tempo de Jesus, está 5 ou 6 metros acima. Aí as pessoas entendem, mas por quê? Por quê? Porque ela foi destruída 16, uns dizem 17 vezes a Cidade Santa, com guerras. Sim. E não é que nem hoje, uma destruição, depois você vai lá, leva caminhão, carrega, máquinas que tiram, entulho. Não, ficava o entulho ali. Então a destruição comportava construir sobre o que foi destruído, né? E aí, com o tempo. Então, no nível do tempo de Jesus é um pequeno detalhe, claro. E um desses muros está enterrado, que prova que o local do Santo Sepulcro, o local do Calvário, o local do túmulo de Jesus realmente ficava fora dos muros da cidade. Porque ninguém, na época, enterrava dentro. E a dúvida era, se os muros atuais eram os muros do tempo de Jesus, então não está certo que aquele seja o túmulo dele, né? Então, aí eu chamo a atenção das pessoas e também do telespectador, que a arqueologia, ela ajuda a religião a clarear, a definir, né? Porque a religião não deve querer, digamos assim, iludir as pessoas, dizendo coisas que não são. Não precisa, né? Ou pedir que elas creiam em algo que não se sabe ao certo é ou não é. E nesse ponto, as pedras falam. Lá em Israel é fantástico, né? E a arqueologia ajuda muito a clarear, porque ela é uma ciência precisa. Sim. E esse é uma das coisas que, claro, tem que ver. O Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado dos judeus, que é aquela parte, digamos assim, que ficou muro do templo, famoso templo de Salomão, né? E que era o lugar de sonho dos judeus, que eles choravam depois, vinham lá no tempo dos bizantinos, que é do século IV até o século VII, mais ou menos, eles se lamentavam lá, a destruição do templo. Por isso que ficou chamado por nós, ocidentais, Muro das Lamentações. Eles têm um nome diferente. É ocidental, Muro Ocidental, né? Então,
Hoje é o lugar mais sagrado. Então, no local, tu vai lá com reverência, você usa um bonezinho, aquele que o Papa usa, o Bispo usa, católico. É uma derivação, é uma herança daquele kippah, chama, né? E tem um sentido muito bonito entre o ser humano, a criatura e o Criador, tem que ter alguma coisa assim no meio. Porque nem o homem, nem eu, nem você, somos dignos de contato direto com o sagrado, o transcendente. Então, é muito bonito. Então, mesmo você indo lá, você tem que usar. Todas as pessoas que forem até lá. Ou um boné, ou um chapéu. Algum tipo de cobertura. E se tu não tem, lá tem. Então, é muito bonito. E tu explicando para as pessoas, elas não passam mais a achar engraçado, né? Porque eu digo assim, olha, gente, normalmente quando você não entende, não conhece, você acha engraçado, você ri. E aí eu pergunto, mas tu sabe o que significa? Não. Então, por isso que é muito bom você aprender a ser tolerante, respeitoso com a religião dos outros, com a cultura, costumes, usos de outros povos, né? E não somente os judeus usam o espaço para oração. Não, aquele espaço é dos judeus. Muitos católicos querem deixar orações lá. Pode, não é proibido, mas o espaço do católico são igrejas, né? Basílicas. É mais indicado que eles ocupem o espaço como questão turística, para ver... Eles querem fazer foto, né? E parece que teve uma novela no passado que mostrou um ator, né, da Globo indo lá, e aí o Papa foi lá, então colocou um bilhete. E eu digo, tudo bem, fiquem livres, ninguém proíbe, né? Não tem problema não. Mas o judeu não sai, o religioso, do muro, quando ele vai embora, ele não dá as costas ao muro, ele sai, ele dá passos para trás. Sempre de frente. Em respeito. E eu disse, olha, a gente pode aprender também esse respeito com as nossas coisas sagradas, né? Tudo é um aprendizado, nada você... Então, a Cidade Santa, ela tem locais para você, por exemplo, o pessoal que quer comer uma comida típica árabe ou hebreia. Jerusalém tem a parte antiga dos muros e tem a parte nova, que é a maior de Jerusalém, né? Moderna, muito ocidental, porque tem muito imigrante europeu ali. Então, a cidade é muito bem cuidada, é limpa, é ordeira e é segura. As pessoas têm medo, né? Porque a Terra Santa é que nem o estado do Sergipe, em tamanho, com a Palestina, mas ela é muito segura no meio de países em contínua revolta, né? Uma guerra civil da Síria do lado, fazendo fronteira com Israel. 4 anos de guerra civil, né? O Iraque não fica longe. Jordânia é mais ou menos em paz, mas o Líbano também bastante convulsionado. O Egito, né? E, no entanto, é um país, um local que você pode ficar tranquilo porque a briga não é conosco, é entre eles, né? E como nós também, nossas brigas aqui, tanta morte, né? Tanta bala perdida. Enfim, bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Frei vai definir um pouquinho o que é a Terra Santa, quais os países que fazem parte, como definir ela também. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Check-in está de volta. Check-in de volta aqui pela TV Univates e hoje então falando sobre a Terra Santa. Frei, como definir a Terra Santa, quais os países que fazem parte dela, como ocorre essa divisão? Quando falamos em Terra Santa, normalmente a pessoa entende como sendo Israel, Palestina. Para nós, franciscanos, que estamos lá há quase 800 anos, tempo de São Francisco de Assis, né? Engloba além desses 2 países, Palestina não é um país ainda, mas está em processo de, né? É a Síria, o Líbano, Egito, a ilha de Rhodes, faz parte da Grécia, Chipre, então todos esses aí, e a Jordânia também. Jordânia, por exemplo, tem um Monte Nebo, onde Moisés pôde ver a terra prometida de longe, mas não pôde entrar, né? Amã é uma cidade que está na Bíblia, capital da Jordânia. Madaba, e assim, para dizer que tem locais, pontos que, naquela época que os fatos bíblicos foram escritos, fazia parte de um contexto só, né?
Hoje, claro, as linhas geográficas se redefiniram, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, né? E Segunda, em 48, com a criação do novo Estado de Israel e da Palestina, né? Então a geografia muda ali, mas basicamente ela é bem mais ampla do que aquilo que normalmente se aceita, se entende, né? E quais são as questões da cultura local que você pode destacar? São culturas, claro que algumas coisas se sintonizam muito, são iguais entre, por exemplo, o pão que se diz o pão árabe, só para dizer uma questão da culinária, né? Faz parte da cultura também de um povo, né? Sem fermento. Tanto judeus quanto muçulmanos o consomem, né? Uhum. E assim, outros pratos típicos, né? Por exemplo, quando você vai num restaurante, claro, tem comidas típicas hebraicas ou judaicas, é a mesma coisa, né? E também dos árabes, né? Que árabe é uma língua, não é uma religião, né? Então tem o egípcio, fala árabe, o jordaniano também, o sírio também, mas na verdade as religiões são diversas. Tem os árabes cristãos também, né? Então também assim as culturas se entrelaçam e eu acho que é belo isso no mundo todo, porque o ser humano ele é diferente em tantos aspectos, mas o que tem de bom uma ou outra cultura, raça, língua, né? É absorvido. O bem, o bom, o belo deve ser absorvido, né? Partilhado. Eu acho que isso torna bela e nobre a raça humana, essa capacidade de absorver, não digo copiar, mas justamente dizer, não, mas isso é belo, vamos nós fazer também assim, né? Então lá na Terra Santa, além visivelmente, se você logo enxerga pelas roupas, pelos trajes, a pessoa é judeu praticante, é religioso, ou é judeu estilo ocidental. É que nem gravata terno, né? Mas a mulher mais característica é a mulher, tanto a árabe, quanto a muçulmana, ou religião muçulmana, quanto a hebreia, que é praticante ou não. O modo de vestir destaca logo, né? Os cristãos se destacam, vocês conhecem uma mulher russa, ortodoxa russa, uma ortodoxa grega, talvez uma cristã do Brasil, por exemplo. Diferente. Então o modo de vestir ajuda até perceber, né? E como lá é uma terra que tem muito trânsito de peregrinos e turistas, de todas as partes do mundo, talvez é o local do mundo onde maior concentração e vai e vem, né? Porque em número, né? Então você vê essas culturas se entrelaçando e tudo chama atenção, tudo é novidade praticamente. E alguma história, algum fato diferente que você possa destacar de lá? Eu lembro sempre, quando se fala nisso, de um fato pitoresco, que nós íamos um pouco da altura de Jericó, no mapa você vai ver onde fica Jericó, na fronteira já com a Jordânia, em direção ao norte, Síria. E lá íamos visitar Bânias. Bânias para quem é cristão, vai lembrar Cesareia de Filipe, era assim chamado, né? Um local onde tem uma das fontes do Rio Jordão. É uma água muito pura, muito cristalina, e o caminho é 1h30, mais ou menos, de ônibus, as distâncias não são tão grandes. E aí eu conto uma história, conto uma piada, eu não vou contar a piada aqui agora, né? E as pessoas se empolgaram, gostaram, uma piada que não destrói nada. Aí 2 senhores, era um grupo de São Paulo, 2 senhores se animaram, disse, Frei, podemos contar também uma piada? Pode. E me contaram, cada um contou uma piada muito pesada, e deu um silêncio, o pessoal desconstrangiu, né? E eu não podia deixar de saia justa, não podia puxar a orelha de gente grande. E disse, gente, o padre Fernando disse, me lembro até do nome do padre, amanhã nós vamos ver no Rio Jordão e vamos ver o local onde Jesus foi batizado, João Batista batizava. Então nós vamos renovar o batismo, todos nós somos batizados, vamos renovar o batismo. Todos vão ganhar um pouco de água na cabeça, com exceção, eu citei o nome dos 2, eles vão ter que ser afundados na água e o senhor segura eles um pouquinho embaixo, né? Até que o senhor achar que tá bom. Todo mundo entendeu que tinha que purificar um pouquinho a cabeça, né? Então, riram, nunca mais houve problema nenhum. E era um grupo de 51 pessoas. Frei, uma questão, seu livro, Terra Santa para Além dos Muros, onde a pessoa pode conseguir em Lajeado? No momento eu tenho 2 livrarias, que é a livraria da Diocese, fica no centro, né? Ao lado do Sicredi, e a Luzes, que fica perto da paróquia São Cristóvão. Muito bem, são então 2 que vão ter. Qual o valor? R$30. R$30, muito bem. Quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre a Terra Santa ali, explica vários pontos, né? Um contexto também bíblico, histórico, a pessoa vai poder entender bem. Marcos, muitas fotos a cores, capa dura, papel, o melhor papel, né? Por isso que ele se torna um pouquinho mais caro, mas é para durar. Frei, então, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Um agradecimento especial também às lojas Dúlios e o check-in de hoje fica por aqui. Tchau!